Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa tatuagem aí, embora eu não tenha gravado, né, nessa etapa, foi uma que eu fiz uma marcação de sumi em todo o extenso, né, toda a área do braço. Ou seja, a primeira sessão dela foi só para marcar, para transpor o projeto que estava todo no extenso, né, para pele e deixar ele cicatrizar ali para ficar clarinho como um mapa, só que um mapa que não apaga, né, que eu não preciso me preocupar em conseguir tatuar todo de primeira, pelo menos traçar tudo de primeira. Enfim, isso eu faço porque um braço inteiro, né, fica muito puxado pro tatuador e pro cliente, dependendo da quantidade de detalhes e tudo mais, para você fazer as linhas perfeitas, muito bem acabadas, né, com um stencil que ocupa o braço todo, é muito puxado. Além disso, né, se você for compartimentar, for dividir, né, em etapas, é um pouco difícil de fazer, né, alguns encaixes, assim, você não vai ter o melhor aproveitamento, né, do encaixe do desenho sobre a anatomia dessa forma, porque o projeto integrado, quando ele é tirado num stencil único, quando ele é pensado, né, para atravessar uma área inteira do braço e não ficar limitado aí a algumas divisões de áreas e tudo mais, ele faz toda a diferença. Então, ultimamente eu tenho pensado muito, né, nos projetos de fechamento dessa forma, assim, né, criando uma peça única, uma peça grande que atravessa todo o espaço que o cliente quer ocupar, né, na anatomia, e em fazer esse stencil de forma que eu consiga decalcar rapidinho, né, decalcar não, né, na verdade marcar rapidinho ali com o sumi, né, com o sumi bem clarinho. Eu usei, né, nessa tatu, em todas as outras, né, na verdade esse estilo que eu tenho que marcar assim, o sumi 5 da Viper, que é o sumi mais claro deles, da solução pronta ali. E aí, com isso, é muito mais fácil, né? A partir das próximas sessões, eu posso ir por área fazendo o que for mais interessante ali, né? O que der para fazer, sem eu precisar dividir, por exemplo, em etapas, fazer toda a linha primeiro, depois, sei lá, fazer toda a sombra, fazer toda a cor. E nesse caso, que eram alguns personagens, na parte externa do braço eram 3 personagens, na parte interna também mais 3, né? Então, a minha ideia era fazer por personagem. Eu não me preocupei em fazer o traço de vários de uma vez. Eu vim finalizando um por um ali a linha, a sombra e a cor. Isso traz algumas vantagens, né? A primeira delas é lógico, né? Eu já falei isso em alguns vídeos, né? Eu acredito que muita gente já tenha visto, mas é sempre bom reforçar porque eu acho bem importante, é que se você cicatriza a sombra junto com a cor, né? O blending, né? A transição dos tons, a uniformidade, né, tudo isso fica muito melhor, porque são cicatrizações, quando você faz, né, primeiro a sombra e depois a cor numa outra sessão, então você tem a sombra cicatrizada e joga um pigmento ali por cima para cicatrizar, né, por cima dele, é uma soma que escurece, que deixa algumas falhas, algumas imperfeições. É lógico que dá para fazer, né, com uma atenção e tal, mas o melhor resultado possível, até onde eu entendo, é quando a sombra e a cor são feitas na mesma sessão. E essa cicatrização, ela permite, né, uma uniformidade aí, uma mistura melhor entre os pigmentos. Então por isso eu fui fazendo por personagens. Então eu fiz primeiro ali o Frieza, você viu, né, eu fazendo ele ali. Toda essa tatuagem, né, eu fiz com uma liner de 5, né, as linhas mais finas, e boldei com uma liner de 11. Né? E aí eu fui, lógico, pintando e tal, com a Magnum Round 9, enfim. Mas o fato é que, se tratando de estética de anime, ainda que eu tenha tido essa preocupação, né, de fazer por área, por blocos, por personagens, né, ter a marcação toda com o desenho, ainda assim a estética de anime ela tem poucas sombras, né? O ideal é usar muito pouca sombra para não pesar demais. Então no Frieza você viu que eu praticamente não fiz nada de sombra, na verdade eu só usei cor, especialmente porque ele tem o corpo cinza, né? O corpinho dele é cinza claro.
E o cinza com preto ia ficar muito marcado, muito escurecido. Por mais suave que eu fizesse, tem uma tonalidade diferente, não parece desenho animado. Então até mesmo pro corpo dele eu usei uma tinta cinza, né, uma cor cinza, que ficava bem mais no tom. E a mesma coisa para todos os outros personagens. É lógico que eu fiz algumas sombras pontuais para acentuar pequenas áreas de volume, mas sombras bem transparentes, bem acinzentadas, onde ia entrar uma cor escura por cima para realçar bastante esse volume, especialmente nas áreas claras. Eu procurei sempre achar tons direto na cor, naquelas áreas que eu precisava. Então aí no Vegeta, né, eu tô marcando ainda a linha, e uma preocupação grande que eu tenho, assim, é de tentar fazer, né, com uma estética, com um acabamento de pigmentação e tudo mais que remeta, né, ao anime, à obra original. Então nesse caso, assim, né, anime de modo geral já tem uma diferença entre os tons sem muito degradê, né, sem muita transição. Já direto, assim, termina uma área de sombra, começa uma área de luz com basicamente uma divisão, uma linha dura, um hard edges aí para dividir essas áreas. Então eu respeitei essa premissa e fiz de modo geral, assim, 2 ou 3 tons aí na roupa, na armadura e tudo mais. Fazendo sempre do escuro pro mais claro, né? Fazendo essa sobreposição de tons. E aí, tudo que era escuro, né? Eu usei principalmente, né, cores do tom escuro, sem pesar muito na sombra, que nem eu falei, para não ficar acinzentado, para ter uma cara de desenho animado. Então, essas tatuagens de anime, de modo geral, eu uso bastante cor. Eu não fico muito preso ao cinza, né, só quando é realmente necessário, para não descaracterizar. Além disso, esses personagens, eles têm, né, o cabelo preto, né, o Goku, o Vegeta e o Gohan, com umas mechas aí e tal. E nesse caso eu tomei uma liberdade de dar um certo degradê, fazer um volumezinho ali, dar algum brilho. Isso pra ficar com com um aspecto, né, mais tridimensional, assim, para exemplificar um pouco mais, porque eles têm esses cachos que, quando, por exemplo, tá transformado em Super Saiyajin, que é louro, fica um pouco mais fácil de entender. Mas eu não queria chapar de preto, eu não queria que ele fosse pesado, né, destoante das outras áreas, então por isso eu fiz um volume que se assemelha ao mesmo tipo de efeito de luz e sombra que eu fiz nas roupas e em tudo mais, né. É importante observar que esse é um trabalho que a gente foi usando alguns artifícios para andar rápido, né. O cliente, ele queria terminar logo, ele, né, não queria esperar um mês, fazer uma sessão por mês, assim, até cicatrizar. Então uma outra vantagem de estar tudo marcado com sume é que eu posso ir alternando as áreas, e aí enquanto uma parte está cicatrizando, eu vou e tatuo a outra. A gente fez assim, meio que algumas, na maioria, assim, uma sessão por semana. Então você viu que eu comecei lá no ombro pelo Freeza, enquanto ele estava cicatrizando, né, logo abaixo dele tinha o Goku, e ia encostar muito ali na tatu do dia, né, da semana anterior, né, na sessão que a gente tinha feito anteriormente. Então eu podia pular para uma outra parte. A gente foi lá pro antebraço para fazer o Vegeta. E aí, enquanto o Vegeta está cicatrizando, a gente veio pro bíceps, parte interna, para fazer, né, o Kuririn e o Piccolo, que vocês estão vendo agora, né, mais personagens aí da obra. Então tem essa vantagem muito bacana, que é também de trabalhar, assim, por partes, e de você poder dividir o trabalho, começar quando precisa, terminar quando precisa, e fazer, né, cada parte finalizada, e não, sei lá, fazer toda a linha e deixar cicatrizar, aí fazer toda a sombra e deixar cicatrizar, depois fazer toda a cor. E mesmo assim você ainda precisaria, né, dividir em várias sessões, porque não ia dar para fazer tudo num dia só. Então foi basicamente uma sessão para marcar, e aí uma sessão para cada personagem, né? Uma pro Freeza, uma pro Vegeta, e agora uma pro Piccolo e pro Kuririn, né? Eles dois eu consegui fazer numa sessão só, que eles eram um pouquinho menores e um pouco menos detalhes ali. Então eu posicionei eles na parte interna do bíceps e foi muito curioso. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas o Kuririn tá lançando um poder, né, que é o Kenzan, uma esfera, um círculo, né, de tipo um disco de energia que corta tudo aí, pra quem conhece. E eu posicionei o Kenzan bem no cotovelo do personagem. Então o Kuririn tá no bíceps, né, o braço de trás dele tá dando a volta ali e se posiciona exatamente sobre o cotovelo. E o cotovelo a gente sabe que é uma área que não pega muito detalhe, né, que sempre a gente tem que usar alguma coisa mais chapada, que fica ruim, enrugada, é difícil de pigmentar. Então acabou que a composição favoreceu nesse aspecto, porque tem um círculo de luz, que é basicamente, eu deixei o tom de pele do cliente e fiz um outline amarelo, né, para dar o brilho da energia.
E isso foi bem bacana, assim, porque coincidiu com, né, meio que propositalmente com o espaço do cotovelo. E aí com isso a gente, né, meio que resolve um problema e ao mesmo tempo também cria uma composição interessante aí pro desenho. Depois de fazer o Kuririn, eu fui fazendo o Piccolo. Então você vê que até mesmo na mesma sessão, ainda que eu fosse fazer os dois personagens por via das dúvidas, eu fiz primeiro um, finalizei ele inteiro para depois fazer o outro. Sempre seguindo o mesmo processo aí de linha, depois o bold, linha de 5, bold de 11 e aí as cores. E você pode ver ali, né, que eu sempre deixo um espaço nesses dois personagens, isso fica bem exemplificado, assim, que tem um na frente do outro. Eu sempre deixo um espaço na hora de pigmentar, uma linha meio que branca, né, pro lado de fora do personagem tá em primeiro plano, de forma que é como se além do outline preto, além do bold, tivesse um outline branco separando um personagem do outro, né? Eu respeito essa demarcação aí na hora de pigmentar. Isso é uma estética que eu não uso sempre. Inclusive, é um certo vício que eu tô querendo me condicionar a não fazer sempre, porque às vezes, em algumas situações, é mais interessante realmente colar uma coisa na outra, fazer o fundo colado no personagem. Mas, pelo menos pra mim, assim, na maioria dos casos, especialmente quando você tá trabalhando com figura e fundo, ou um personagem na frente do outro, destacando um plano do outro, é um artifício interessante pra você realçar, pra você destacar mais a silhueta e dar um certo charme, assim, né? Tem uma cara meio de pôster, assim, não sei, de figurinha, eu não sei exatamente, mas é um tipo de artifício bastante usado no neo tradicional para você destacar um elemento do primeiro plano, e muito em tatuagem de anime, de comics, assim, pra, sei lá, às vezes você tem um braço, né, pra frente, socando, ou um rosto, qualquer coisa assim, você vê ali que o roxo da perna, né, da calça do Piccolo que tá no fundo, ele ao chegar perto ali do laranja, né, do uniforme do Kuririn, ele não encosta no contorno, ele respeita uma linha branca e tudo isso todo ao redor seguindo a silhueta. Bom, então mais uma exceção aí, né? Eu vim fazendo agora o Goku, enquanto a parte interna do bíceps está cicatrizando. Eu já tinha cicatrizado o Freeza ali em cima no ombro e o Vegeta embaixo, então eu vim fazendo o Goku no meio. Isso tudo pra, né, alguns dribles que a gente fez, aí uma rotação, né, mais lógica para não ter que tatuar próximo de uma outra área que já estivesse cicatrizando, que estivesse machucada, que pudesse dar alguma complicação. Nunca é bom, né, você tatuar próximo de uma área que você acabou de tatuar. Então, fazendo a rotação dessa forma que a gente fez, eu consegui driblar esse problema, né? Então o Freeza tava ali pronto na parte de cima, o Vegeta pronto na parte de baixo. Faltava aqui o Goku no meio do ombro, né? Bem na parte ali da manga da camisa. E eu tinha deixado espaço ali, reservado pra ele, até porque ele tava marcado, né? Consumo e tal. Mas sempre tem que pensar que quando você faz a linha, né, sobre o sumi, sobre a sua marcação ela geralmente é mais fina, mais delicadinha, e essa linha ela dá uma leve expandida, especialmente quando você bota o bold. Então um dos percalços que eu tenho nesse tipo de aplicação é que, por exemplo, sei lá, o cabelo do Vegeta tá ali embaixo já pigmentado de preto e o corpo do Freeza de cinza, de roxo, mas ao chegar perto da linha do sumi, onde seria o Goku, por exemplo, eu tive que deixar um espaço para dar aquele outline branco que eu falei há pouco tempo, mas considerando que não tem só o espaço do outline branco, mas também do bold. Então, além, né, para fora da marcação do sumi, você tem a espessura do bold e depois a espessura do outline branco. Então é uma espessura quase dupla, na verdade até tripla, se você considerar que o do branco é um pouco mais grosso do que o do bold ali, né? Enfim, isso é alguns cuidados que tem que ter para você não atropelar, não passar demais. Se você for chegar perto de uma outra área que você não vai finalizar agora, né, que tá só na marcação, só no sumi, mas você precisa pigmentar ali próximo a ela, e tem que lembrar que tem que deixar esse espaço sem encostar, sem passar demais, por uma questão de vício, de ir no automático e sem prestar atenção. Isso eu faço, já fiz algumas vezes e tal, mas enfim, com a experiência a gente vai dominando. E aí você pode ver a mesma coisa que eu falei ali pro Vegeta, né? Os volumes que eu fiz no cabelo, que são em algumas artes promocionais e em algumas animações especiais, que isso fica mais claro no anime, né? Quando ele tá com o cabelo preto, mas ainda assim você consegue ver os volumes. Mas eu achei que cabia para esse tipo de acabamento, de finalização da tatuagem, com 2, 3 tons.
E eu não deixei o cabelo só no preto e cinza com preto puro, né? Ou com preto diluído, no caso. Na verdade, eu fiz toda a sombra dura, a parte escura ali, mas eu joguei um cinza escuro para quebrar, né, essa sensação de pigmento, né, texturizado do cabelo, e sim ficar com uma cara de pigmento mais uniforme, né? A pigmentação da tinta sólida cinza fica com uma cara mais de desenho animado do que se eu tivesse deixado só na sombra do preto, que ia dar aquela cinzentada, mas ia ficar mais texturizado e ia ser mais difícil de eu fazer um tom, né, médio tão uniforme quanto do pigmento da tinta cinza, né, que ali ela já tem na verdade ela tem uma cor, um tom cinza que fica, né, meio que bem uniforme quando você aplica na pele. E aí eu fui pensando nesse projeto, né, encaixando os outros detalhes ali, as esferas e tal, mas eu fui pensando de uma forma em que eu montasse personagem por personagem, um personagem e algumas esferas e tal por sessão, para que no final eu viesse só emendando, né, os fundos. Então, além de fazer todos os personagens aí no futuro, né, nas últimas sessões, a gente vem preenchendo o fundo para conectar tudo, para emendar através das energias que eles emanam, né, das auras, né, os kis que tem no fundo. E aí a ideia é que seriam cores variadas para dar um acabamento mais maneiro, ter uma variação tonal aí bacana e também remeter a energia de cada um, ao poder de cada um, mas favorecendo aí a composição, né, uma uniformidade, enfim. E aí eu tô finalizando essa parte aí do Goku. Você vê que eu sempre faço uns brilhinhos ali de branco e tudo mais no final, realço o branco dos olhos e tudo isso pra deixar uma luz bem mais refinadinha, assim. E agora o último personagem, o Gohan, né, que foi na parte interna aí do antebraço, ele ficou posicionado de forma que ele ocupasse toda essa área. E aí de novo você pode observar que ali, né, na parte de cima tem ali o final da calça do Kuririn de laranja e do Piccolo de roxo. E olha como eu deixei, né, um espaço ali para que eu conseguisse jogar o contorno preto, né, com o bold, e ainda ficasse uma linha branca, né, separando uma área da outra. E olha como é difícil acertar esse espaço, né, se você não se preocupa com isso. Eu estou inclusive tentando implementar mais uma prática aí, que é de repente já contornar com a cor para já definir essa linha como um hard edge, né? Porque se eu vier depois direto na Magnum, ele fica um pouco mais esfumaçado ali. Então eu poderia jogar direto a cor para endurecer e para fazer uma espessura única, né? Respeitando aquela margem de branco. E você pode inclusive depois vir com uma tinta branca, com uma liner mais grossinha, e realçar, separar um personagem do outro, assim, de uma forma que recorte muito mais. Mas para isso você tem que deixar um pouquinho de pele, senão não vai clarear o suficiente, não vai pegar sobre todas as tintas, sobre todas as cores, né? Especialmente uma tinta nacional, que não é, né, uma tinta que vai ter uma pigmentação tão boa quanto uma importada. Bom, mas enfim, mais ou menos o mesmo raciocínio aí pro Gohan, né? 2 tons pra roupa, sempre um tom mais escuro e um tom mais claro para fazer as dobras aí, enfim. E aquele cabelo também com volume, só que dessa vez a parte preta, né, a parte de volume é mais interna do que sobreposta, que nem nos outros personagens, que é a característica aí do cabelo do personagem. Então a parte de brilho é um pouco mais ao redor aí. Ele tem um pouco menos de mechas que o Vegeta, mas mesmo raciocínio, joguei ali depois um cinza na parte clara para dar uma tonalizada e ficar com cara de desenho animado. E aí eu tô terminando de fazer os detalhes de cor dele. Importante, uma coisa legal de falar, muita gente me pergunta sobre tom de pele no anime, né? E tatuagem de anime e tatuagem de modo geral, né, tradicional. E eu sempre falo aqui, né, que tom de pele é relativo ao tom de pele do cliente. Então não adianta você querer decorar, eu vou usar sempre esse tom de pele, essa tinta é boa, essa marca é boa, né? Porque na verdade você tem que ter uma variedadezinha aí, pelo menos 3, 4 tons. E você vai ter que se adaptar a partir do tom de pele do cliente. O que eu faço nesse caso de anime, né? Eu deixo o tom de pele do cliente como a parte mais clara e uso alguns tons, 1 ou 2 tons acima, mais escuros que o tom de pele do cliente, para fazer a parte de sombra. Então ele não só tem que ser mais escuro, mas ele tem que concordar
com a tonalidade. Por exemplo, o cliente às vezes tem a pele mais amarelada, mais rosada, mais amarronzada, e o personagem também, então você tem que levar isso em consideração aí para saber qual tom que você tem que usar. Aí você vê que à medida que eu fui fazendo os personagens, alguns eu já fui jogando um pouco do fundo, né, da aura ali, onde eu podia, pelo menos em volta dele, já para adiantar um pouco essa emenda. Então isso me facilitou um pouco, já tinha adiantado algumas áreas, depois eu vim fazendo, né. Eu não gravei essa última sessão, que dava a volta pelo braço, era difícil, mas você vê aí que eu joguei esse tom dessas cores de fundo, né, para emendar, ligar todos os personagens num cenário aí, eles estão voando com céu azul e cada um manifestando aí uma energia, né, um poder. Tem até o céu de Namekusei ali atrás do Freeza, que é verde. Enfim, esse foi mais um trabalho. Essa foi mais uma tatuagem um puta fechamento que eu adorei fazer, né? Mais um Tatu e Fala esse especial aqui, quase 30 minutos de duração. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, não deixe de dar um like, se inscreve no canal e a gente se fala. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.